Fala galera, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Como vocês sabem, ou talvez não saibam, eu sou Ítalo Marques e esse é o Noir no Ar. E hoje eu venho falar sobre a quarta e última temporada de uma das séries de maior sucesso da Netflix e talvez a mais educativa, diria eu. É claro que eu estou falando de Sex Education. Então se você quer saber o que eu achei sobre a nova temporada dessa série, é só aguardar aí para depois da vinheta. Bom, antes da gente começar, vocês sabem que eu tenho que vir aqui e pedir para vocês darem like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noir, comentar, compartilhar, façam a parte de vocês daí, que a gente faz a parte da gente daqui para entregar conteúdo para vocês. Não vai custar nada para vocês, vai ajudar bastante a gente e desde já a gente agradece demais. Bom, jabá feito, bora pro tema. A quarta temporada de Sex Education chegou à Netflix no dia 21 de setembro para encerrar toda essa história que foi iniciada lá em 2018 com a primeira temporada. Nessa nova leva de episódios, a gente segue os eventos após o fechamento da Mordale no final da terceira temporada. E agora a gente vê que Otis, Eric, Aimee, Jackson, Vivi, Cal, Ruby e Isaac vão dar continuidade aos seus estudos em uma nova escola, a Cavendish Sixth Form College, que é um novo campus, uma nova realidade, onde o choque de cultura vai ser instantâneo, porque ao chegar lá, eles vão ver que esse novo campus é totalmente diferente da Mordale, porque os alunos têm um poder de decisão maior, a sustentabilidade é altamente encorajada e a palavra de ordem para a popularidade nessa nova escola é a gentileza. Então é totalmente diferente da realidade com a qual eles estavam acostumados, porque até a gente, quando assistia a série, via que Mordale era tipo a vida selvagem, onde todo mundo estava sempre passando por cima de todo mundo, o bullying comia solto na escola, todo mundo era zoado, era tabu em cima de tabu, cheios de problemas. Então a gente vê que isso aqui é totalmente nulo nessa escola, e os alunos da Mordale, que se julgavam tão progressistas, vão ver que a Cavendish leva isso a um nível extremamente elevado. Então a gente vê que em meio a todo esse caos, Otis também está passando por problemas, porque ele quer abrir uma clínica de terapia sexual nessa escola nova, mas aí ele descobre que o campus já tem um terapeuta sexual, uma terapeuta sexual na verdade, ou que já é consolidada, que já é popular, que todo mundo confia muito nela, ela já tem o consultório dela ali dentro, então a gente vê que ele vai ter que se rivalizar com ela ali para conseguir conquistar o lugar dele na escola ali, que é o que ele tinha de especial, né, ser o terapeuta sexual da Mordale, e aqui isso já não é tão especial assim, porque ele tem concorrência, aquilo já existe naquela escola ali, e a gente vê ele passando por isso, ao passo que ele está tentando fazer o relacionamento dele funcionar à distância com Maeve ali, já que ela está nos Estados Unidos estudando na Wallace, seguindo o sonho dela de ser escritora, então ele está passando por esses problemas aqui, e muito disso vai perpassar a narrativa dessa temporada. Eu acredito que o grande ponto positivo dessa quarta temporada de Sex Education é ela encarar o final da série sem medo. A gente sabe que é bastante difícil concluir uma série que se consolidou com tanto sucesso quanto Sex Education conseguiu fazer. Foram temporadas aclamadas, ela nunca deixou a qualidade decair, e agora a gente tem aqui os roteiristas com o dever de encerrar essa narrativa tão bonita nas mãos deles. Então é uma tarefa extremamente difícil, porque a gente sabe que eles querem que a temporada final faça justiça a toda a narrativa que a série construiu até aqui. Então eles precisam dar um desfecho que saia a contento, exatamente como a série conseguiu sair a contento durante todos os anos em que ela esteve aí em execução. E a gente vê que eles conseguem fazer isso muito bem, principalmente porque eles entendem que o final da série não significa necessariamente o final da vida dos personagens. Porque Sex Education sempre se comprometeu muito em mostrar a vida como ela é. E aqui não é diferente. A gente sabe que a série se encerra, mas a série vai encerrar um ciclo na vida de cada personagem ali. Mas não significa que a vida deles vai se encerrar ali. Assim como é na vida real, a gente encerra ciclos e a gente segue em frente. Então a série só precisa fechar aquele arco ali que ela construiu na narrativa dela e deixar em aberto para que as pessoas entendam que os personagens vão seguir com a vida deles ali, vão buscar outras coisas. Nem tudo precisa terminar de maneira extremamente feliz, a vida vai continuar, surgirão outros obstáculos, eles vão precisar superar e tá tudo certo. A vida é assim e a série traz isso brilhantemente. A estética da série continua buscando ser atemporal, a gente vê a mistura de vários estilos ali, os figurinos remetem a uma época, os cenários a outra, a tecnologia a outra, para que ela crie ali um tempo próprio.
para que, independente da época em que a pessoa resolver dar play na série, ela não se mostre datada. Porque a gente sabe que, às vezes, o aspecto de antigo das produções fazem com que as pessoas não se atraiam tanto por ela não soe tão palatável aos olhos de quem está assistindo. A gente vê que tem gente que se queixa de Friends por isso e de tantas outras séries que foram lançadas ali nos anos 90, até nos anos 2000 também a galera já julga como sendo muito antiga e não apetece tanto as pessoas em querer assistir, em querer consumir aquilo ali. Felizmente, Sex Education provavelmente não vai sofrer disso. Assim como em todas as outras, o roteiro dessa 4ª temporada sabe muito bem onde ele quer chegar e ele trabalha e explora com eficiência cada personagem de que ele dispõe ali. A gente tem cada personagem passando por relações interpessoais, por problemas de relacionamento ali entre eles, mas também passando por jornadas íntimas e individuais de cada um. Outro está passando por esse problema aí de querer implementar a clínica dele na nova escola, encontrando a resistência de Yo, então eles vão estar sempre ali rivalizando, tem debate, tem votação, um arma para cima do outro, eles estão sempre discutindo, estão sempre implicando um com o outro, então a gente vê que tem muito da narrativa dele nessa temporada aqui vinculada a Ou e a tudo que ele vai fazer para conquistar esse objetivo dele. E os problemas de relacionamento dele com o Maeve, a distância, e tentando fazer aquilo funcionar. A gente sabe que é um casal que foi difícil de chegar até onde chegou. Eles demoraram a se desenvolver, levou 2 temporadas, veio acontecer mesmo na 3ª, então foi um slow burn bem longo, aí muita espera, e aqui a gente vê eles tentando fazer isso dar certo, encontrando obstáculos, encontrando ali o meio termo para fazer funcionar para os dois. Então a gente vê que ele passa por esse momento com o Maeve também nessa temporada aqui, ao passo que ele também está tendo problemas de relação com a mãe dele, porque tem um novo bebê em casa, a mãe dele teve uma nova filha que é a Joy, e a narrativa da mãe dele segue muito isso também, a questão da maternidade não romantizada. Ela está se adaptando a ter um bebê novamente em casa, a maternidade para ela não é uma coisa muito fácil. Ela tem um quadro de depressão pós-parto no passado dela, então para ela isso gera vários gatilhos, ela quer saber como fazer aquilo ali funcionar. Ela fica tentando balancear a maternidade com o trabalho dela, ela quer retomar a carreira e a gente vê que ela sofre muito com isso. E também com o Otis, porque ele fala pra ela que embora ele tenha 17 anos, ele também precisa de uma mãe e ele sente que a mãe está simplesmente jogando responsabilidades nas costas dele e achando que ele tem obrigação, mas ele também precisa de momentos ali com ela, ele precisa que ela esteja lá pra ele em certos momentos e ela não está. Então a gente vê que ela passa por toda essa cruzada aí e é um arco muito bonito de se ver. A gente consegue entender a mensagem que a temporada quer passar nesse aspecto aqui, que tá tudo bem errar, que você não tem que ser uma super mãe, que você só precisa ir até onde você consegue ir, não exceda seus limites, não se desgaste tanto assim, porque se você acaba com a sua saúde, seu bebê por consequência vai sofrer também, seus filhos vão sofrer junto também. Então, tá tudo certo. Ir até o limite também é uma forma de mostrar que você ama. Então, mães vão errar, mães são humanas e beleza, ok. Então a gente vê que isso é trazido nessa temporada aqui de uma forma muito sensível, muito bonita e muito necessária para alguém que esteja passando por isso e que assista a série e se identifique ali e sinta que ela é vista, que ela é compreendida. Eric também passa por alguns momentos aqui com Otis em relação à amizade deles. A gente sabe que no decorrer das temporadas anteriores eles também tiveram empecilhos ali, eles conseguiram se entender, mas aqui a gente vê que eles chegam num ponto em que Eric começa a entender que Otis não vai compreender tudo da realidade dele, porque Otis vive uma coisa diferente. Eles são pessoas extremamente diferentes que mantêm uma amizade ali. Então quando ele encontra um grupo dentro da Cavendish que ele consegue se identificar mais, a amizade dos dois é colocada à prova porque o ciúme entra no meio, Otis começa a ver ele se distanciando e se incomoda também. Então eles chegam em um ponto da amizade deles em que eles param e falam: agora ou é pra sempre ou a gente vai parar por aqui. Então a gente vê isso sendo trazido nessa temporada aqui, ao passo que ele que também está passando por uma cruzada religiosa, porque ele quer encontrar ali o caminho dele, ele quer fazer parte da igreja, ele tem a fé dele muito firmada ali em Deus, ele gosta de fazer parte daquela comunidade ali, ele gosta de ajudar pessoas, mas quando chega um momento ali que ele precisa decidir se ele quer se batizar, ele sente que seguir na igreja pode significar negligenciar quem ele realmente é. Ele é um homem gay, ele sabe que a igreja não aceita isso, então ele tá ali com aquele conflito e ele quer seguir a fé dele porque ele gosta daquilo ali, ele acredita naquilo ali. Mas ele precisa encontrar uma forma de fazer aquilo funcionar sem que ele se pode, sem que ele se censure, sem que ele se molde a algo que ele não é e consequentemente seja infeliz no processo. Então a gente vê que a narrativa dele é muito bonita e a forma como isso se constrói, se conclui lá no final
com ele entendendo que ele não precisa estar necessariamente dentro daquela igreja ali para fazer a fé dele funcionar, para fazer com que a palavra de Deus seja transmitida. Ele só precisa encontrar a fé dentro dos termos dele, nos padrões dele, para que assim ele consiga passar aquilo para outras pessoas que possam se identificar com o ponto de vista dele. E isso é trazido de uma forma muito bonita dentro da temporada, se a gente enxergar através do prisma que Eric enxerga. Porque a gente sabe que nem todo mundo vai comungar da forma como ele enxerga a religião e da forma como a fé dele funciona e incide sobre ele. Mas fé é algo que vai de cada um, é da perspectiva de cada um e não cabe a ninguém julgar. Outra personagem que passa por um arco muito bonito nessa temporada é a Aimee. A gente vê que ela começa a fazer aula de artes ali na Cavendish, mas ela não consegue encontrar a voz dela no que ela está produzindo. Então a gente vê que Isaac se aproxima muito dela nesse sentido, porque eles fazem aula de arte juntos e eles começam a se ajudar ali, ele começa a ajudar ela a encontrar a voz dela dentro da arte, no que ela quer fazer. Eles acabam se aproximando, desenvolvendo um sentimento ali, o que faz com que a Aimee sinta que isso pode abalar a amizade dela com o Maeve, e eles passam por esses problemas ali para conseguirem ficar juntos. Mas a gente vê que tudo dá certo para eles no final, e a gente vê que a Aimee consegue encontrar a voz dela na arte através de tudo que ela passou na terceira temporada, quando ela sofreu um abuso no ônibus, que foi uma trama de sororidade que agradou todo mundo na terceira temporada ali, foi bastante marcante, e a gente vê que ela vai usar a fotografia para poder ressignificar isso, tudo isso que ela viveu, e a forma como a narrativa traz isso, e de como termina ali com ela ressignificando, ela queimando a calça que ela estava, que é o símbolo do abuso que ela sofreu, porque representa tudo aquilo que ela passou e aquilo que mexe com ela e que ela quer esquecer, que ela quer deixar para trás, e ela consegue fazer isso através da arte dela, mesmo que a cicatriz permaneça com ela sempre, mas tá tudo bem, ela é forte, ela vai conseguir seguir em frente. E a Aimee é uma personagem extremamente interessante, ela é bondosa, ela é inteligente, ela é forte e ela é muito interessante, e o crescimento dela desde a primeira temporada até aqui é notável. E é sim uma das melhores personagens da série, com toda certeza. O arco de Jackson nessa temporada aborda o câncer. Ele descobre um nódulo nos testículos dele e passa boa parte da temporada no suspense se é benigno ou maligno. E isso remete à paternidade, porque o gene da doença está no lado do pai dele, e ele vai tentar descobrir mais sobre o pai, porque ele acredita ser fruto de inseminação artificial, já que ele é filho de um casal homoafetivo, que são duas mulheres, e ele quer saber mais sobre o pai dele. Ele vai investigar e vai acabar descobrindo mais coisas do que ele deveria, e ele vai ver que nem tudo que ele acreditou a vida toda dele é de fato a verdade. Então a gente vê que ele passa por esse momento aqui nessa temporada, e Jackson é um personagem que cresceu muito, principalmente da segunda temporada pra cá. Na primeira eu enxergava ele só como um empecilho para outros ficar com o Maeve, porque ele era o carinha que se envolveu com o Maeve ali, e ele era muito bom, e eles tinham tudo para dar certo, e eu ficava incomodado com isso, porque eu queria outros com o Maeve. Mas aí, depois que tudo isso se resolveu e que ele e Maeve não ficaram mais juntos, ele começou a crescer, a construir uma narrativa própria, e a relação dele com o Viv e com o Cal também. E eu gostei bastante dele da segunda temporada pra cá. A gente viu o personagem crescer, e aqui a gente tem a consolidação dele na conclusão da série, e a narrativa dele é muito bonita também. A gente vê que Viv nessa quarta temporada está vivenciando um relacionamento abusivo. Quando ela entra na Cavendish, ela conhece um cara e ele é carinhoso com ela, ele quer estar perto dela, ele é cuidadoso, e ela tá feliz a princípio no relacionamento, mas depois a gente vê que ele é uma pessoa extremamente possessiva. Quando ela tá conversando com o Jackson, ele chega para escutar, ele não confia nela, ele tá sempre ali em torno dela, querendo marcar território como se ela fosse a propriedade dele. Chega um momento em que ele aperta o pulso dela com muita força, e ela sente a dor e ela fica massageando ali. Aquilo incomoda ela, e é um sinal da violência e do abuso que ela pode sofrer posteriormente se ela deixar isso correr solto. E a gente sabe que Viv é uma personagem extremamente empoderada, e ela não pode aceitar passar por uma coisa dessa. Aliás, mulher nenhuma deve aceitar. E é isso que a série quer mostrar aqui. Você não é obrigada a aturar qualquer coisa por um homem. Não aceite. Se ele fizer alguma coisa que ensaie violência, manda ele pra longe, se afaste, manda ele pastar, se distancie, denuncie se for possível, mas não aceite, porque violência contra a mulher é algo que não se deve passar pano em hipótese alguma. Nessa temporada, Cal está passando por alguns momentos bem decisivos na vida dele. Ele é uma pessoa não binária, está tomando testosterona e pensando em se submeter à mastectomia masculinizadora. Então, a gente vê que ele passa por alguns momentos bem tensos em relação a isso. A família não aceita muito bem, a relação dele com a mãe não está muito boa, é uma coisa meio que pisando em ovos ali, incomoda bastante. E ele se envolve com Aisha, que é uma garota que ele conhece na Cavendish,
e isso faz com que ele entre numa espiral de insegurança ali, que pode abalar a saúde mental dele, principalmente se somado ao fato da incerteza de se ele vai fazer ou não a mastectomia por questão de não ter condições financeiras. Então a gente vê que ele passa por um momento bem difícil nessa temporada aqui e que possivelmente vai gerar identificação com quem está passando por algo parecido na vida e que assiste a série e que vai conseguir se ver no que a personagem está passando aqui. A entrada de Isaac na Cavendish também vai trazer a questão da acessibilidade, principalmente porque a escola é bastante inclusiva no sentido do meio LGBT. A gente tem pessoas queers, bissexuais, trans, todas vivendo em perfeita harmonia, com muito respeito, com muito cuidado, com muita gentileza, mas enquanto eles têm o foco nesse eixo aqui das minorias, eles esquecem totalmente as pessoas com deficiência. Então os PCDs sofrem muito com a falta de inclusão na escola. Não apenas ele, mas também Aisha, que é uma personagem que entra nessa temporada aqui e ela é surda e ela não consegue acompanhar as aulas tão bem quanto os alunos que escutam bem conseguem. Então a gente vê que eles causam um motim em certo momento ali, principalmente porque Isaac não consegue ir para as aulas porque o elevador vive quebrado, ele não consegue acessar o piso superior, e isso acontece várias vezes durante a temporada e isso incomoda bastante ele. Então a gente vê isso sendo trazido aqui para que a galera que está assistindo pense, caramba, isso é verdade, isso acontece muito na vida real. As pessoas estão muito focadas em certas minorias e esquecem totalmente as pessoas com deficiência. Então é bom causar essa visibilidade, essa identificação e trazer esse discurso para dentro da temporada também. Aí nós entramos nos dois personagens que estão destacados do eixo escolar nessa temporada aqui, que são Adam e Maeve. Adam está passando por aquele momento em que ele acha que o ensino regular não é para ele, então ele está procurando um novo emprego, ele quer trabalhar, ele tenta encaixar o amor dele por animais dentro do trabalho dele, então ele vai dar aulas de equitação em uma fazenda, ele conhece uma garota lá, então a gente também passa por esse momento dele ali, em que ele está tentando se aceitar como homem bissexual e contar isso pra ela, porque ela demonstra interesse nele, e ele sabe que ele não vai conseguir seguir adiante se ele não contar isso pra ela. Ao passo que ele também está tentando melhorar a relação dele com o pai dele, que está tentando ser um homem melhor. Então a gente vê eles tentando construir uma ponte ali para melhorar a relação deles, e é muito bom ver isso nessa temporada aqui. Eles têm muita química e eu não vou cansar de elogiar o casting da série nesse sentido aqui, porque os dois são esculpidos em Carrara, a cara um do outro, parecem pai e filho de verdade. A dinâmica deles também funciona muito, então a gente consegue comprar muito fácil o entrosamento deles ali, a relação deles, e como um quer fazer com que o outro goste dele. Enquanto o pai está tentando fazer com que Adam enxergue nele um amigo, Adam está buscando a aprovação do pai. Então a gente vê que eles estão tentando fazer a relação funcionar ali. E é muito bonito de se ver em tela. Já Maeve está passando pelo arco que talvez seja o mais triste dessa temporada aqui. Primeiro que ela se frustra com os estudos dela na Wallace. Ela vai estudar com um professor que ela admira muito, ele é um escritor de sucesso, e ele lê o que ela escreve e ele fala que não é tão bom quanto ela acha que é, e que ela não nasceu para ser escritora. Então ela sente o peso disso, ela fica muito triste, em certo momento ela volta para o Reino Unido, porque ela perde a mãe dela com overdose nessa temporada aqui, então ela passa por esse momento de luto também, e a relação dela com o Otis, e ela quer saber como ela vai seguir com a família dela, ela tem problema com o irmão, ela quer saber o que vai ser feito da irmã dela, que é uma criança ainda também. Então a gente vê ela passando por todos esses problemas, esses turbilhão de sentimentos, e a personagem cresce ainda mais com toda essa tristeza em torno dela, com todo esse caos. E Maeve é uma personagem que é extremamente forte e Emma entrega muito na atuação dela nessa temporada aqui, porque é uma personagem que está passando por uma dor enorme, excruciante. Ela não chora, mas ela passa a tristeza no olhar dela com a excelência, com brilhantismo, com domínio de personagem muito grande. E eu só elogios para a performance dela nessa quarta temporada. E em meio a tudo isso, a gente também tem tempo para desenvolver os personagens novos, Abby, Roman, Aisha e Yo. São personagens que chegam nessa temporada aqui junto com o novo núcleo escolar ali, com a nova escola, e eles não estão apenas orbitando em torno da narrativa dos personagens que a gente conhece. A gente sabe que eles precisam ser priorizados, claro, porque a gente tem uma narrativa muito maior ali por trás dele para ser encerrada nessa temporada aqui, mas os personagens novos também têm ali seus problemas, suas vidas, então a gente vê que eles são desenvolvidos ali de uma maneira muito satisfatória também dentro das possibilidades do roteiro, e eu gostei bastante disso. Porém, se tem uma personagem que eu acho que merecia mais, não apenas nessa temporada, mas na série toda, foi Ruby. A gente tem ali uma trama de bullying dela, mas mais no sentido do flashback, coisa que ela viveu no passado, do que ela está vivenciando no presente. No presente, a narrativa dela segue muito ela trabalhando na campanha de Otis para fazer com que ele derrube O, já que ela tem problemas pessoais com O também. Então a gente vê que é mais para servir a galera que shippa Otis com Ruby, diante da possibilidade de ele terminar a série com ela, que é o que muita gente queria.
devido à dinâmica que eles tiveram lá nas temporadas passadas, em que eles tiveram muita química e a galera comprou o casal, então a gente tem eles servindo mais disso aqui, mais momentos de Otis com Ruby, mas não necessariamente para significar um romance, mas para colocar eles juntos mesmo, para usufruir da dinâmica e da química que os personagens têm. Porém, isso é tudo que Ruby tem nessa temporada, e eu acredito que ela merecia tão mais do que ela recebeu. Algo que eu acho que fez com que essa temporada final se desenvolvesse de maneira muito orgânica foi eles terem aparado as arestas nessa temporada aqui. A gente tem o corte dos excessos. Anwar, Olivia e Rahim não estão, assim como também meus dois ranços da série, que são Ola e Lily. Graças a Deus, tiraram essas personagens daqui, tiraram elas do caminho. Eu não gostava delas individualmente, eu achava que não tinha como piorar até colocar elas como casal. Aí desgraçou tudo. Não gostava de acompanhar. Quando aparecia a cena delas, eu ficava torcendo pra passar logo, porque não via graça, não via química, não via nada naquele casal ali. Não funcionou pra mim, então que bom que tiraram. Por fim, o que eu posso dizer? As atuações são ótimas, a trilha sonora está incrível e a série se encerra como uma das melhores com temática jovem da atualidade, porque ela trata de sexo sem ser apelativa, não idiotiza os jovens e, acima de tudo, ela soube começar e ela soube encerrar. Ela não quis se alongar além do necessário só porque a série fazia sucesso. Então, Sex Education encerra da mesma forma que começou, no alto. Então é isso, galera. Essa é a minha opinião sobre a quarta temporada de Sex Education. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noir. Comenta, compartilha, manda esse vídeo aí pra galera que curte os temas que a gente faz aqui, os debates que a gente levanta, mas que ainda não sabe que a gente existe. Não pede pra pessoa se inscrever não, deixa ela vir, ter a própria experiência e aí ela decide se inscreve ou não. Não vai custar nada pra vocês, vai ajudar bastante a gente. Desde já, a gente agradece demais. Se você é novato, vai ter mais vídeos linkados aqui no card para você conhecer mais sobre o nosso trabalho aqui no Noir. Se você é veterano, eu te agradeço por ter visto esse vídeo até aqui. Eu aguardo todos vocês na próxima, sendo novatos ou veteranos. E até lá, tchau!